Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje tô com o microfoninho, gente, que a gente tá ficando chique. Vocês estão ficando chique porque vocês estão recebendo upgrades aqui neste canal. Gente, mas vamos lá. O vídeo de hoje é o que eu compraria se eu precisasse refazer o meu armário de inverno. Eu já falei pra vocês que eu cheguei num ponto do meu armário que eu não vou mais ficar desapegando de muita coisa, né, salvo aquelas coisas que a gente precisa eventualmente trocar por já estarem desgastadas, poídas, enfim. E que agora, no auge dos meus 33 anos, eu acredito que o meu armário ele tá condizente comigo, condizente com o meu momento de vida, condizente com a minha personalidade e no decorrer do tempo eu vou continuar agregando coisas das quais eu sinto que fazem sentido para esse armário. E aí, eu vi essa sugestão aqui nos comentários, uma de vocês pediu, inclusive, obrigada, e esse vídeo é para você. E eu achei super interessante de fazer. Eu não vou fazer das minhas roupas, mostrando as minhas roupas, porque eu já as tenho, mas eu vou colocar sugestões de peça que se eu não tivesse, eu as compraria. Então vamos lá, vamos começar por peças de baixo. Tô aqui com a minha cola. Peças de baixo, eu investiria em uma calça jeans azul. Vou deixar bem claro aqui, eu tô falando do meu gosto pessoal, do meu estilo pessoal, daquilo que eu sinto que combina comigo. Se eu falar da calça barrel, enfim, você não precisa gostar dela. Se você pega essa dica e coloca para calça que você gosta. Eu tenho uns shorts aqui, inclusive, que são de peças para cada tipo de estilo. O estilo sexy, o estilo elegante, o clássico, o casual, cada um tem um tipo de corte que condiz mais com aquele estilo. O meu estilo ele é bem variável, bem mutável. Eu gosto de algumas coisas mais diferentes, mas de forma comedida. Então, assim, eu fico entre um casual com um toquezinho ali de dramaticidade às vezes, é mais ou menos por aí que eu caminho, tá. Até porque o estilo ele tem que condizer não só necessariamente com a sua personalidade, mas com o seu estilo de vida, porque o seu estilo de vida molda a sua personalidade. Primeira peça que eu investiria seria uma calça jeans azul, um azul médio, tipo esse aqui. Esse aqui eu acho que o nome desse azul é um índigo, se eu não estou enganada, se eu estiver, me corrijam. Eu gosto mais desse tom de azul do que aquele azul muito escuro. Eu tô com uma calça azul escura num carrinho, que eu não lembro agora de se é da Renner, se é da C&A, mas eu tô com uma calça daquele azul mais escuro no carrinho. Por quê? Porque faz muito tempo que eu não tenho esse tipo de calça no meu armário, porque é um tipo de azul que eu não costumo usar com frequência. Mas eu acho que talvez vai fazer sentido para alguns momentos da minha vida. Então, assim, se você se identifica mais com a calça azul mais escura, opte por azul mais escura. E na modelagem que você gostar, skinny, wide leg, aquela flare que tá voltando, eu esqueci o nome agora. A questão seria essa: um jeans bom, que te veste bem, que te deixe confortável, tanto esteticamente quanto fisicamente. Então, o jeans, ele não pode ser aquela peça que vai te apertar, que vai te marcar, que vai te sufocar, porque o jeans ele tem essa coisa de ser mais despojado, de ser uma coisa mais casual mesmo. E o que é casual não pode estar te sufocando em nenhum sentido, nem mostrando cofrinho, nem apertando as coisas, né? E então é isso. Eu investiria num jeans azul. E aí o tom do azul e o modelo de jeans fica a seu critério daí. Mas eu também investiria em um jeans preto. Investiria neste jeans preto, porque para mim faz muito sentido o jeans preto. E aí também na modelagem. A modelagem que eu mais tenho gostado atualmente é essa wide leg cropped e a barrel. Essas que são mais amplas. Por quê? Porque eu sinto que além de deixar mais confortável, ela dá um movimento que traz uma interessância. Ela automaticamente dá um up no look sem você precisar
mudar muito o tipo da calça. Ela continua sendo jeans, continua sendo confortável, continua dentro do casual, mas ela traz essa interessância por conta do corte, por conta da modelagem, que é mais atualizada nos dias de hoje. Mas se você quiser optar por aquilo que é mais seguro e não tem erro, opte pela calça jeans reta. Então falamos de 2 calça jeans que para mim são indispensáveis, a preta e a azul. Aí agora, como nós estamos falando de inverno e essas calças jeans, obviamente, elas podem transitar em todas as estações, mas se tratando de inverno, que é o tema do vídeo, eu optaria por ter uma calça com textura. Uma textura que acometesse essa ideia de inverno, que trouxesse aconchego só de você olhar. Sabe aquela coisa que traz uma informação, traz um aconchego e automaticamente eleva o look. E nesse caso seria uma calça ou de suede ou de veludo cotelê. Essas 2 texturas, elas automaticamente elevam a percepção do look. Elas trazem junto com elas uma beleza extra, sabe, uma beleza inesperada, porque você olha, não é simplesmente uma calça de uma cor X ou Y lisa, ela tem um movimento que é proporcionado por essa textura. Isso traz interessância para o look. Eu já tenho e com certeza se eu não tivesse, eu investiria sem pestanejar. E aí, eu também investiria e inclusive investi recentemente em um bom conjunto. Sim, um conjunto de moletom. Pode ser um conjunto de moletom flanelado, isso você vai validar de acordo com o lugar onde você mora. Aqui, onde eu moro, faz sentido ter moletom flanelado e um moletom não flanelado. Eu até mostrei em alguns vídeos para vocês, tem no vídeo de comprinha os moletons que eu comprei que não são flanelados, mas assim, são coringuíssimos. Sabe aquela coisa, monocromático, básico. Por que o moletom, gente? Porque o moletom você pode criar várias possibilidades com ele, além de se manter quentinho e confortável. E o moletom, além de você poder usar ele em casa, que estejam sempre arrumadas em casa, você nunca sabe quando você vai precisar sair correndo para resolver qualquer coisa. O moletom ele traz essa coisa confortável e prática para o dia a dia. Por isso que eu gosto tanto de ter moletom. E o moletom, além de tudo, você, dependendo de como você gosta de se ver, eu já montei look com moletom até mesmo com salto alto. Eu vou deixar aqui, enquanto eu tô falando, rodando algumas fotos minhas ou de referências que eu peguei no Pinterest para vocês. Então, assim, uma coisa bem high-low mesmo, sabe? Então, você pode ir do básico, do tênisinho básico, com moletom, até uma coisa um pouco mais elaborada. Sem contar a questão do conforto, que você pode usar a blusa do moletom com uma camisa por baixo, uma camisa branca por baixo, deixar aquela coisa mais descontraída, uma coisa assim, tô quentinha, mas tô arrumadinha, entendeu? Tem uma informação aqui que eu pensei nesse look, não só enfiei ele de qualquer jeito e saí. Então você consegue brincar. E conjunto é uma das coisas que eu acho mais fáceis de ter no guarda-roupa, porque aquele dia que você não quer pensar muito, o conjunto já te deixa belérrima em fração de segundos. Sem contar que você pode desmembrar, né, esse conjunto e multiplicar ele infinitas vezes, e a gente ama multiplicar looks. Conjunto, na minha opinião, sempre vai ser um excelente investimento. Agora, indo para partes de cima, eu investiria em um bom tricô. E o tricô amplo, sabe, um pouco mais oversize, "Ai, Letícia, mas eu não gosto de oversize", né, as pessoas mais românticas ou até mesmo mais sexys podem não gostar da versão oversize, tá tudo bem. Mas porque eu, no meu estilo pessoal, no meu cotidiano, escolheria um moletom mais folgado. Ele não precisa ser over, aquela coisa masculina zona, mas que ele te dê movimento, sabe? Que ele não fique, se você subir o braço, ele não apareça a parte de baixo, que ele caiba confortavelmente uma outra peça de roupa por baixo. Por quê? Tamanho ok para folgadinho, ele te possibilita tanto criar camadas com ele por cima, quanto multiplicar looks. Por exemplo, você coloca por baixo dele uma camisa de novo e coloca ele. Então você tem espaço para se movimentar confortavelmente dentro dele sem ficar amarrada.
Então por isso que eu acho que o tricô ele tem que ser uma peça, a não ser que você tenha vários, mas se fosse para eu comprar um, né, eu optaria por um tamanho mais larguinho, não precisa ser necessariamente over, mas que fosse mais larguinho para ter mais versatilidade. Porque quando a gente compra uma peça muito ajustada, ela fica limitada a uma única percepção da imagem. Agora, quando ela é um pouco mais folgada, ela nos possibilita explorar mais as possibilidades que ela tem. E ainda em tricô, eu compraria um mais larguinho e um mais sequinho, tipo esse, com golinha. Pode ser uma golinha, sabe? Óbvio que golinhas e maquiagem é uma coisa assim que você tem que estar preparada para lidar com isso. Vai sujar. Então, atualmente eu não tenho usado tanta golinha. Tenho usado mais esses assim de golinha redonda, não de gola alta. Mas dependendo da gola alta, que não vai esmagar toda a sua face, mas a gente também tem truque para fazer isso, para maquiagem passar pela gola sem ser arrancada, seria uma opção também. E ainda de blusa, eu escolheria 2 mangas compridas em algodão. E essas 2, eu confesso para vocês que eu preciso comprar. Eu tenho algumas mangas longas variadas, mas a básica da básica, a Letícia não tem? Eu me dei conta disso gravando esse vídeo e me dou conta também, às vezes, quando eu vou pensar em montar algum look, eu falo, nossa, não tem uma manguinha comprida, uma blusa básica, lisa, de manga comprida, branca e preta. É assim, tem que ter. Eu tenho outras que mais ou menos cumprem a mesma função, mas o básico do básico é aquilo que não tem erro, que vai favorecer eu transitar por vários looks, com mais facilidade, claro. E aí a camiseta branca, né, gente? Porque assim, vamos supor que a gente esteja um dia assim de 18 graus, eu não sei como que você se comporta no frio, tem gente que tem muito frio, tem gente que tem pouco frio, mas assim, uns 18 graus, você coloca uma camiseta branca e um casaqueto e um moletom. Aí você pode jogar depois o moletom por cima, assim, sabe? Aquele jeitinho que deixa assim mais bonitinho, arrumadinho. Camiseta. Camiseta pra mim, assim, tem que ter. E branca. No meu caso, eu não uso branca, branca. Eu uso off-white. Ela combina mais com a minha cartela de cores. Camiseta. Sim, uma camiseta boa, de uma gramatura boa. Eu amo a da C&A. Tanto é que eu tenho várias cores. E uma dica de best é: se você estiver pessoalmente no shopping, dá uma passada na seção de camisetas de algodão peruano masculina e prova. O corte dela é assim, incrível, porque ela tem vários cortes. Ela tem a box, que é mais quadradinha, ela tem vários modelos, a camiseta de algodão peruano da C&A. Mas a masculina também dá um caimento diferenciado. Sempre tem aquela passadinha pelo masculino, assim, porque a gente se surpreende com as modelagens que a gente pode encontrar por lá. E assim como o mocassim e outras peças do armário masculino, blazer, que a gente pegou de lá pra cá, essas peças básicas também fazem bastante sentido. A gente sempre dá uma olhadinha, sabe? Ainda de peça de cima, eu adquiriria um casaco de lã batida. Um casaco de lã batida, tipo o que eu fiz o vídeo, num tamanho ali médio, mas também sempre prestando atenção que você não vai usar um casaco nunca sozinho, então ele precisa estar confortável. Por exemplo, esse casaquete aqui que eu já falei pra vocês em um vídeo que ele é GG, me veste confortavelmente bem, eu consigo colocar camadas aqui e ficar confortável sem ficar amarrada. E aí o casaco de lã batida ou tipo lã batida, você pode ir para 2 polos. Você pode ir para o casaco tamanho normal, ali na cintura, na linha do quadril, ou você pode ir para um casaco alongado. Se você puder, né, no caso eu tenho os 2, eu recompraria os 2 tamanhos. Porque depende muito, aqui na minha região a gente não tem os climas tão fidedignos, mas existem períodos que cabe um casaco longo. Mas existem períodos que um casaco médio resolve. Então, assim, depende muito da sua região, depende muito do seu estilo e depende muito daquilo que você acha mais prático no seu dia a dia.
Mas sem dúvida um casaco nesse estilo de lã batida, eu acho que faz muito sentido e eu com certeza compraria. Um casaqueto. Não preciso falar nada, né, porque casaqueta é uma coisa que eu amo, eu tenho alguns e todo ano, quando eu vejo algum que me interessa, eu acabo comprando. Porque eu acho que é aquela peça que ele tá remangado aqui, é aquela peça que dá um tchabirabirã, sabe? De jeans e blusinha, ele dá uma levadinha. Ele dá uma elevadinha, deixa mais high-low se você colocar com tênis, deixa mais alinhado se você colocar com saltinho. Ele faz o negócio, sabe? Ele dá o molho, como as meninas dizem. Ele dá o molho. Então, eu investiria em um casaqueto sem sombra de dúvidas. E aí, os mais variados tipos, né? E também vale a mesma regra das peças anteriores, sempre com uma modelagem que te deixe confortável dentro dele. Depois do casaqueto, ou antes, enfim, eu também investiria em um trench coat. Eu tenho 2 trench coats e tem um que é médio e tem um que é mais longo. Aí também vai depender do lugar onde tem 2 não, tem 3, tem um curtinho também, que inclusive apareceu um vídeo aqui pra vocês, mas enfim. Aí vai depender do lugar onde você mora, das suas necessidades, do seu dia a dia, do que condiz com o seu cotidiano. Eu gosto muito, acho trench coat uma peça, assim, atemporal, e todas essas peças que eu tô falando pra vocês são atemporais. Elas têm no meu guarda-roupa, eu tenho outras coisas, mas essas aqui em específico eu recompraria sem pensar 2 vezes se eu precisasse refazer o meu armário, Deus me livre, me guarde. Aí agora nós vamos pra jaqueta de couro. Sim, a minha primeira jaqueta de couro foi da Amaro, e vez ou outra ela aparece por aqui, vocês sempre me perguntam, vou deixar link dela aqui. Ela é uma jaqueta que é um investimento mais alto, né, ela passa aí da casa dos 1.000. Na época que eu comprei, alguma coisa tinha dado errado e eu precisei devolver, então eu fiquei com crédito. E o crédito que eu fiquei na época me deu coragem de comprar ela, porque ia bater o crédito e eu precisava acrescentar ali mais um valor e dava para comprar ela. Mas, como é uma peça que eu tenho há mais de 5 anos, sim, amigas, mais de 5 anos ela existe no meu armário. Ela habita o meu armário. Então é uma peça que ela tá comigo há mais de 5 anos, com certeza, e vai permanecer por muito mais tempo. E assim, é uma jaqueta lisa, é uma jaqueta básica e também aquela mesma coisa, quando forem comprar, prestem bastante atenção no tamanho, porque esse tipo de peça que você quer ter por muito tempo na sua vida, você tem que estar ciente de que ela vai ficar que ela vai ficar ok se você emagrecer ou ela vai ficar ok se você engordar um pouquinho. Então é um investimento, investimento a gente tem que pensar em todas as vertentes. Se você não pode comprar da Amaro ou online, porque realmente é caro pra caramba, se você não tá a fim de fazer esse investimento, mas quer uma jaqueta de couro, eu te orientaria a buscar em brechó. Brechó tem muita jaqueta de couro com preço muito bom, que assim, e é uma peça que não acaba, e em brechó geralmente a gente encontra muito corte tradicional. Então eles são atemporais, e aí vai do seu estilo, do seu tempo, da sua busca para encontrar aquilo que faça sentido para você. Mas eu, assim, recomendo muito uma peça em couro. Em sapatos, assim como o trench coat médio ou longo e o casaco de lã batida médio ou longo, quem vai decidir se é médio ou longo nisso aqui também é você. Eu tô falando que é você, porque no meu caso eu tenho as 2. Mas se fosse pra mim comprar a primeira, seria de cano baixo, que é uma bota. Uma botinha de cano baixo, que eu também tenho essa botinha de cano baixo da Ana Capri, tem mais de 5 anos. Também foi um investimento feito quase na mesma época que a jaqueta. E ó, material bom, couro, negócio dura, tá comigo, eu uso, reuso e a bichinha tá ali, entendeu? Compraria sim uma bota. Depende, não sei se hoje eu compraria preta, talvez eu compraria marrom primeiro e depois uma preta. Enfim, vai muito do teu guarda-roupa. No meu guarda-roupa, aquela época,
era muito condizente comprar a preta primeiro. Mas depende do guarda-roupa que você tem, dos tons de roupa que você tem, se é mais jeans, mais claro, enfim, talvez a marrom. E aí se você: "Não, Letícia, eu já tenho de cano curto", enfim, uma bota de cano alto, com um saltinho assim, ó, que a pequena senhora aqui também não suporta ficar muito tempo de saltão, tem que ser um saltinho assim, ó, tá. Ainda de sapatos, adivinha? O que não pode faltar seria um tênis branco. Porque tênis branco, gente, é conforto, você foge da questão do saltinho, você fica ali, ó, tá pronta em segundos, só enfia o bicho no pé e vai. E branco, porque o branco é o mais democrático das cores de tênis. Lembrando que a gente tá falando tudo isso aqui, se eu fosse refazer o meu armário do zero, meu armário de inverno do zero, Deus me livre, me guarde, precisasse fazer, seria feito desta forma. Então, um tênis branco. Sim, e se possível de couro também, porque vai durar bastante tempo. E por último, mas não menos importante, no meu guarda-roupa, no meu estilo pessoal, no meu gosto, eu compraria um mocassim. Mocassim, gente, vocês sabem que não pode faltar um mocassim. Letícia sem mocassim não é Letícia. Eu amo mocassim, faz muito sentido pra mim. Nesse look aqui ficaria maravilhoso o mocassim, também ficaria maravilhoso a bota. Vocês entendem que as coisas elas têm que conversar entre elas? Uma coisa que no meu estilo não condiz muito com todo o meu guarda-roupa, e já me perguntaram uma vez sobre, é coturno. Gente, no meu estilo pessoal, no meu dia a dia, o coturno não faz sentido. Acho muito bonito, muito estiloso, acho que traz um peso, uma entrega legal pro look, mas nunca senti necessidade de comprar o coturno. Mas talvez, assim como as calças jeans de modelos variados, ao invés de comprar um mocassim ou uma botinha, faça sentido para você comprar um coturno. E aí, compre aquilo que você achar que combina mais com você. Comigo, eu acho que combina mais a botinha, o mocassim e o tênis para passar dias frios. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar também links de todas essas peças que eu falei para vocês, inclusive algumas que eu vou ter que comprar também. Vou deixar link de todas elas aqui. Esses links vocês têm no mínimo 10% de desconto e frete grátis, tá? Mas tem que comprar pelo link. Então é isso, espero vocês nos próximos vídeos. Até breve. Beijos!